Comentando, hein? Ponte 1, Londrina 4. O primeiro tempo da Ponte foi razoável, né? E o segundo tempo, inexplicavelmente, eu não sei se é a parte física, se é a parte mental, se é a parte tática, que também virou uma confusão. A Ponte não jogou mais nada. Inclusive, quando ela fica com um jogador a mais, com a expulsão do número 8 da equipe do Londrina, o Lucas Marques, ela tomou mais 2 gols com um jogador a mais. Então essa tentativa de trazer o Barcelos, que ela não aconteça mais, esse negócio de jogador que é coringa, né? Às vezes dá nisso, né? Então ele estava fazendo razoavelmente bem ali uma segunda linha pelo lado esquerdo, às vezes vinha por dentro, bateu uma falta bonita no travessão e depois, desgastado fisicamente, ele foi fazer ali um primeiro volante. E aí ele ficou como barata tonta, não é culpa dele, não é a dele. Ele não está com condicionamento físico para isso, né, para essa correria. Ficou totalmente perdido. E aí o André Lima, sem ter o primeiro volante, também não sabia se saía, se ficava. O Elvis, como disse, ele disse, eu entrei muito mal. Eu sou o principal culpado. Quer dizer, lógico que aí tem um pouquinho de sarcasmo, tem também aquela questão do jogador falar, não, a culpa é minha, não é de quem não está cumprindo as obrigações. Tem um pouco de um ar sarcástico, tem um pouco também de desabafo, mas tecnicamente entrou muito mal. O Elvis não produziu absolutamente nada, como de resto os outros jogadores que entraram. Então, num primeiro tempo, onde a gente até que nem concordou muito com a escalação da Ponte, acho que não era um jogo para 3 volantes, mas o time estava intenso. O time estava com velocidade. Saiu perdendo ao final dos 45 minutos por 1-0, mas não merecia. Com 2 bolas nas traves do Londrina, com boas defesas do Korslinski e o volume, o que sinalizava para nós? Se a Ponte voltar assim para o segundo tempo, pode virar o jogo. Mas o time voltou morto, cabisbaixo. Foram feitas 2 alterações no intervalo e elas, infelizmente, não frutificaram, não surtiram efeito. Veio o Miguel 17 no lugar do David da hora e veio o Elvis no lugar do Tarek. Eu teria colocado, ao invés do Miguel no intervalo, o Luiz Felipe. Mas isso é detalhe, né? Então, se não estava bem escalado, jogou bem. Quando, teoricamente, o time ficou mais organizado, mas aí ninguém correu mais. A defesa não acompanhava, o meio-campo não acompanhava. E o Londrina, muito melhor preparado fisicamente, jogando inteligentemente em velocidade no contra-ataque, foi fazendo os seus gols, chegou a fazer 4-0, mesmo com um jogador a menos quando ganhava por 2-0. Depois tomou um gol no finalzinho que não mudou absolutamente nada na história do jogo. Então a partida pode ser contada em 2 etapas distintas e completamente diferentes. Primeiro tempo de razoável para bom da Ponte. Segundo tempo, circo dos horrores. Espetáculo dantesco, desrespeitoso, ninguém querendo nada. É reflexo do bastidor, é reflexo do extracampo, mas não teve esse reflexo no primeiro tempo. Por que o time parou no intervalo? Depois do intervalo, e parou e não jogou mais no segundo tempo. É um desafio para Freud. Eu não consigo responder. Teria acontecido alguma coisa no vestiário? Teria sido prometida alguma coisa para o intervalo? Pelo menos uma notícia? Ou é só cansaço físico? Não sei. Mas no segundo tempo, a Ponte não voltou. Trancaram o time dentro do vestiário e jogaram a chave fora e o time não voltou. E aí o Londrina deitou e rolou pelo segundo tempo. Para mim, placar justo a favor do Tubarão, lá do norte do Paraná, Edu.